Olá, meu colega professor, professora, educador e educadora, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula nossa sobre a BNCC Computação. E hoje é um pouco específico, vocês vão ver que nós temos aí uma espécie de revisão, mas é uma revisão focada para um lado mais específico, que é a BNCC Computação, pouco direcionada para ensino fundamental. Então, na nossa semana anterior de estudos, nós tentamos direcionar a BNCC Computação para a educação infantil. Agora nós vamos tentar focar a BNCC Computação para o ensino fundamental, primeiro ao nono ano. Sem trazer algo assim muito específico para o ano, algo mais interdisciplinar, mas que permeie essa faixa etária de crianças próprias do ensino fundamental 1 e 2, tá bom? Precisamos revisar os conceitos dos aspectos da computação para o ensino fundamental. Então, vamos relembrar aí esses 3 eixos estruturantes. O pensamento computacional é aquele relacionado a resolver problemas. Quando nós falamos em pensamento computacional, muitas pessoas lembram do computador e acreditam que é o trabalho constante através do computador, através da máquina. Não é só isso. Isso daí eu posso direcionar uma atividade plugada, né? Conectada à internet, à rede, utilizando o computador, celular, enfim. Mas quando eu tento resolver problemas, quando eu elaboro etapas para resolver esse problema, quando eu analiso padrões para uma determinada situação, esse tipo de pensar é um pensamento computacional. É como se eu estivesse pensando tal qual um computador faz para resolver problemas, resolver necessidades. Esse é um eixo estruturante que nós, professores, precisamos trabalhar com os nossos alunos na educação infantil e no ensino fundamental. Mundo digital. Quando nós falamos no mundo digital, é a utilização mesmo das tecnologias, a utilização do computador, do tablet, do celular, do smartphone, enfim. Mas não é um uso apenas no consumo, é um uso para produzir conhecimento, é um uso para facilitar a nossa vida, é um uso para potencializar as nossas ações no mercado de trabalho, enfim, é um uso, é o mundo digital colaborando para o crescimento cidadão do indivíduo. Enquanto professores, é isso que nós vamos propor aos nossos alunos, certo? E tê-los como protagonistas dessa aprendizagem. É o aluno que coloca a mão na massa e você, professor, vai mediar esse processo. Cultura digital é a ética, o respeito, a cidadania, os valores, os princípios, a moralidade, com o uso das redes sociais, com o uso da internet, com o uso das tecnologias. É o saber que atrás da tela também existe uma pessoa. Então, como eu quero ser tratado, eu trato o outro também. Tá? É o combate ao cyberbullying, combate a fake news, é saber tratar bem o outro. Algo mais específico. Então, como que as aprendizagens progridem nos anos iniciais do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano? Então, como é que eu trabalho a BNCC Computação do 1º ao 5º ano? É interessante, é importante trabalhar com ela de forma interdisciplinar e transdisciplinar em todas as disciplinas do ensino fundamental. Buscando o quê do 1º ao 5º ano? Alfabetização digital. O meu aluno ele não tem que aprender só a ligar e desligar o computador. O meu aluno precisa utilizar essa ferramenta para construir o seu conhecimento. Não é jogar um joguinho por jogar. É jogar um jogo para contribuir com o seu aprendizado mediante um conteúdo, mediante o aprendizado de um conceito matemático, tá bom? Reconhecimento de padrões. Então, sequências lógicas. Então, tem um padrão. Todo dia eu faço uma leitura de deleite para os meus alunos. Todo dia eu tenho tal atividade.
eu tenho um esboço de uma rotina. Essa rotina são padrões que os meus alunos seguem. Não é uma rotina maçante, mas eu passo essa rotina para o meu aluno saber como é que é a rotina na escola. Isso faz parte do pensamento computacional também. Programação em blocos, focando o letramento computacional. É utilizar os recursos tecnológicos, utilizar a ferramenta do computador em prol do aprendizado, em prol da aprendizagem no português, na matemática, na história, na geografia, nas ciências, tá? E não é de uma forma superficial, mas é de uma forma que se adapte à faixa etária dos alunos do 1º ao 5º ano. Tudo bem? Então, é dessa forma que o professor do ensino fundamental 1 precisa trabalhar a BNCC Computação, permeando entre as matérias, entre os componentes curriculares, de uma forma prazerosa e que seja um meio facilitador do conteúdo que ele trabalha e que potencialize a aprendizagem dos educandos. Tem que ser uma ferramenta que facilite a aprendizagem dos alunos. Não é só usar por usar o computador. Anos finais. Então, nos anos finais, essas mesmas habilidades que foram desenvolvidas no ensino fundamental 1, elas vão ser potencializadas no ensino fundamental 2. Ou seja, os alunos vão se aprofundar em algoritmos complexos, na programação de jogos. Então, meu aluno agora ele não precisa só jogar. Eu posso começar a introduzir nos meus alunos a criação de jogos. Mas espera aí, Vitor, eu não sou programador de jogos, eu sou um professor de português, eu não sei programar jogos. Mas, de repente, dentre os alunos, alguns já sabem trabalhar com programação. Por que não trabalhar com projetos, né, no laboratório de informática, com o uso das tecnologias, e você, professor, orientá-los mediante a sua matéria, instigar os alunos a desenvolver projetos e os alunos que sabem programação, propiciar essas oportunidades para os seus colegas. Os alunos podem ser os investigadores e você, professor, instigá-los a isso. Não necessariamente você vai dominar tudo sozinho. Às vezes você vai instigar os seus alunos e vai até aprender com eles também. Tá? Inteligência artificial. Vamos ver um exemplo? Olha como é que era o início da inteligência artificial no passado. Então, nas aulas do 6º ao 9º ano, os nossos alunos podem saber fazer maravilhas com a inteligência artificial. Você, professor, vai propor a eles um uso da inteligência artificial com respeito, com ética, vamos dizer assim, com sabedoria e até o refinamento do uso. Então, olha só como é que era a inteligência artificial. Eu não sabia utilizar. Eu estudei, me preparei, então olha só o videozinho que eu fiz aqui de inteligência artificial. Olha como é que é a inteligência artificial hoje. A Prefeitura, junto com a Univesp, abriu 134 É um vídeo aqui da vagas para Univesp, graduação Polo 100% Guarujá, gratuita. chamando o diploma de pessoal para faculdade fazer pública inscrição sem no pagar vestibular. 1 centavo de mensalidade. E eu não sabia nada São sobre cursos de inteligência licenciatura, artificial. administração Pouca coisa, e engenharia né? de produção. E fui pesquisar na internet. Além de Olha ciência o de vídeo dados, que eu engenharia da consegui computação e a elaborar. grande novidade, Utilizando bacharelado em inteligência inteligência artificial. É o futuro na palma da sua mão. As aulas são online, mas o apoio é presencial no SECAP, que fica em Vicente de Carvalho. Não deixe para amanhã o curso que vai mudar a sua carreira. Bora estudar! Polo Univesp Guarujá. Vem! Viram só? Então você, professor, assim como eu, você é passível de qualquer aprendizagem. Você pode aprender, inclusive, com seus alunos. Ainda no ensino fundamental, a forma de implementação da BNCC Computação é interessante que ela venha a ser de forma transversal, interdisciplinar. Não é que não é proibido, mas é necessário que ela venha a ser de forma interdisciplinar e não parada como uma única matéria. Então, português, matemática, história, geografia podem desenvolver atividades atreladas à BNCC Computação, utilizando atividades plugadas, desplugadas, olha só, estou até errando aqui feito o Cebolinha. Utilizando os recursos tecnológicos, computador, tablets, celulares, enfim. O objetivo de se trabalhar com a BNCC Computação no ensino fundamental é formar alunos não apenas como consumidores de tecnologia, mas como criadores e cidadãos
conscientes na sociedade. Então, o aluno não usa o celular só por usar, ele não usa o computador só por usar. O uso das tecnologias, o aprendizado através delas, o meu aluno ele pode ser, por exemplo, um youtuber, ele pode ter uma profissão em que ele vai ganhar dinheiro, trabalhar com a própria internet, né? Sendo um youtuber, uma personalidade da mídia, desenvolvendo uma loja virtual, por exemplo, enfim, utilizando os recursos tecnológicos, utilizando a internet para a sua vida. Tudo bem? A BNCC Computação ela está muito atrelada a uma das competências gerais da BNCC. Tem uma competência geral, a quinta competência, que fala em compreender e utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa e reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer o protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então, o nosso aluno ele tem que utilizar as tecnologias, ele pode produzi-las, ele utiliza para se comunicar, ele utiliza para resolver problemas, para raciocínio lógico, e ele utiliza a tecnologia não de uma forma simplesmente consumista, mas como protagonista. Ele utiliza para seu bem próprio, certo? E isso ele vai ser instigado, estimulado, ele vai aprender dentro da escola. E não você, professor, tem a obrigação de saber tudo, mas você é o guia, você que vai ser o curador, como se fosse o curador de um museu do seu aluno, e guiá-lo sobre esse caminho tão tortuoso que é das redes sociais, da internet. Tortuoso no sentido de que o aluno precisa de orientação para conseguir andar por um bom caminho nessas veredas do mundo digital. Abordagem centrada no ser humano. Então não adianta eu me preocupar só com máquina, com internet. Eu preciso entender que a utilização das tecnologias, da internet, é para enfatizar os valores éticos, sociais, culturais. Então não adianta eu utilizar a internet e com o uso dela sobrepor ao respeito ao outro. Não, eu preciso ser ético, empático. Eu não posso fazer fake news, eu não posso praticar o cyberbullying. Eu preciso saber, como eu já disse para vocês, que atrás da tela tem uma outra pessoa e que eu devo tratá-la assim como eu quero ser tratado. É isso que precisa ser informado aos nossos alunos. Pensamento computacional é outra coisa importantíssima que deve ser trabalhada dentro da sala de aula. Não é colocar o computador dentro da cabeça do aluno, isso nem existe, nem é possível, mas as atividades que o aluno exerce, plugada nas redes, né, com a internet, com o computador ou desplugadas, elas precisam ser direcionadas para resolver problemas, para enumerar padrões, para ter sequência. Essas características remetem ao computador, por isso que é pensamento computacional. São passos a passos para se resolver problemas. Conceito de algoritmo explicado. Vamos entender aqui um conceito de algoritmo? É numa situação aqui, uma piada, tá? Uma metáfora, tá? Define um algoritmo uma sequência finita de regras. Então, um algoritmo é uma sequência de regras, de passo a passo, de instruções. E por que é finita? Porque ela tem um fim. Então, eu tenho instruções para resolver um problema, para chegar numa conclusão. Tá? E os dois fatores que vão me ajudar nesse algoritmo é a bicicleta e o casamento. Desculpem a brincadeira. Casar ou comprar uma bicicleta? Esse é o problema. O que é que eu vou querer? O que é que você vai querer? Casar ou comprar uma bicicleta, meu colega? Se você está gordo, desculpa a brincadeira. Sim ou não? Você está gordo? Sim ou não? Se a sua resposta for sim, você tem outra possibilidade aqui. Você quer emagrecer? Sim ou não? Se for sim, compra uma bicicleta. Se você está gordo, disse sim, quer emagrecer, disse não quer emagrecer, então case.
Olha aqui outras possibilidades. Você está gordo? Não. Quer engordar? Sim. Então case. Não dizem que o casamento engorda? Você está gordo? Não. Quer engordar? Não. Então compre uma bicicleta. Não case. Desculpe a piadinha, a sátira, não sei se vocês conseguiram me entender. Aqui eu tenho um conflito, um problema. Casar ou comprar uma bicicleta, isso daqui nem pode ser dito como problema, desculpe a brincadeira, mas só para vocês verem que eu tenho aqui uma sequência de regras, de instruções para tentar resolver um problema. Desculpa a brincadeira. Progressão de habilidades ao longo dos anos escolares. Ou seja, ao longo dos anos, as atividades que eu trabalho com os meus alunos, elas vão aumentando o grau de dificuldade. E uma coisa muito importante que vocês precisam potencializar na mente é que enquanto eu tenho os componentes curriculares, enquanto eu tenho os eixos de aprendizagem na educação infantil, eu tenho aqui a computação, quando eu falo em BNCC computação. Eu tenho aqui, eu vou chamar de eixo aqui, computação. E ela vai permear em toda a educação básica, da educação infantil ao ensino médio, tá? E aí eu vou denominar essa computação como CO, esse eixo aqui, esse campo eu vou chamar de CO. Então, olha esse código alfanumérico aqui. EF, ensino fundamental. 01, quer dizer que é primeiro ano, tá? Se fosse 02, segundo ano. 06, sexto ano. CO é o eixo computação. 05 é a habilidade 05, tá? Então, nesse código alfanumérico, com essa discriminação, o meu aluno ele vai aprender que habilidade? Representar informações usando diferentes codificações. Então, se você pedir para o seu aluno do primeiro ano, o que não está muito fácil ultimamente, escrever um bilhete manualmente, ele está desenvolvendo essa habilidade, representando informações, usando diferente codificação, codificação escrita. Se você pede para o seu aluno escrever uma mensagem através do WhatsApp para alguém da família dele, ele também está utilizando, né, um outro tipo, né, de codificação, né, através do WhatsApp, ele está encaminhando o bilhete. Então, ele está usando um outro tipo de e-mail, um outro tipo de suporte, encaminhando o bilhete, encaminhando uma mensagem. Tudo bem? Incentiva os educadores a adotarem tecnologia para uma avaliação eficiente. Então, a BNCC Computação, ela tem que nos incentivar, e eu preciso colocar isso na minha mente, que a minha avaliação ela tem que ser diferenciada. Eu não tenho como trabalhar BNCC Computação em sala de aula e continuar com aquela avaliação punitiva, quantitativa. Então, eu tenho o meu aluno, e esse meu aluno, ele vai desenvolver a avaliação. Essa avaliação, eu, enquanto professor, eu preciso aferir aí uma nota, aferir algum retorno para o meu aluno, eu preciso dar um feedback para o meu aluno, tá bom? E essa avaliação tem que ser muito próximo da prática, o meu aluno precisa colocar a mão na massa. Não dá para o meu aluno escrever funções do teclado apenas. Eu não posso dar apenas uma prova escrita. Meu aluno precisa colocar a mão na massa e utilizar a computação na prática, tá bom? Outro exemplo de avaliação utilizando os recursos tecnológicos é o elefante letrado, são as plataformas digitais, tá bom? Aqui é de uma forma plugada, uma avaliação utilizando a computação, a BNCC computação, de uma forma plugada. Uso ético e reflexivo da tecnologia. Então, mais uma vez, existe a proibição do celular em sala de aula, mas a utilização dele com autorização docente, com planejamento, com objetivo pedagógico é correto, é viável. Então, eu preciso utilizar de forma ética os recursos tecnológicos, a internet. E onde o nosso aluno vai aprender isso? Vai aprender na escola, conosco. Todo esse direcionamento aqui, ele está sendo focado para o ensino fundamental. A BNCC Computação, ela enfatiza que a educação em informática não se resume apenas em tecnologia, mas também em pensamento crítico. Então, levar o meu aluno a refletir de forma crítica, a tentar resolver problemas, a elaborar etapas para resolver esses problemas, eu estou levando o meu aluno a pensar de uma forma computacional, daí pensamento computacional.
Alguns conceitos e definições. O que é pensamento computacional? É um processo lógico que envolve a decomposição de problemas. Então não é só o uso do computador, não. Computação, área do conhecimento que envolve a compreensão, aplicação e avaliação do pensamento e das tecnologias computacionais. Conectado e desconectado são as atividades plugadas e desplugadas. Então, atividade conectada está utilizando a internet. Atividade desconectada não usa a internet, tá bom? De uma forma mais genérica. Algoritmo, uma sequência finita, ou seja, uma sequência que tem fim de instruções ou regras bem definidas para resolver um problema. Tudo bem, meu colega professor? Então, eu tentei ser rápido para o vídeo não ficar muito extenso e tentei trazer aqui para vocês um apanhado, também uma revisão sobre a BNCC Computação e como tentar trazer a utilização dela de forma interdisciplinar para facilitar, contribuir o aprendizado dos nossos alunos em todas as disciplinas, mas também utilizando, permeando dentro delas, a BNCC Computação. Do primeiro ao quinto ano, a grande maioria de nós somos professores polivalentes. Do sexto, cada um tem ao nono ano tem suas disciplinas específicas, porém, todos nós precisamos, é obrigatório, trabalhar com a BNCC Computação, tá bom? Um forte abraço, meu colega professor, minha colega professora, meu colega educador, minha colega educadora, e até a próxima.